nós temos buscado o reino de Deus com prioridade. O reino de Deus tem sido nas nossas vidas de fato algo essencial, prioritário. O reino de Deus para você tem sido algo de fato importante, a ponto de ser a coisa mais principal, mais importante da sua vida. Observe que Jesus disse assim, que devemos buscar. Ele disse: buscai primeiro. Veja que no contexto Jesus está falando de muitas necessidades que são pertinentes ao ser humano nessa vida, nessa terra. Necessidades essenciais, necessidades básicas, mas essenciais, importantes, que sem ela nós não conseguimos viver. Por exemplo, a vestimenta, por exemplo, o alimento. Quem consegue viver sem essas coisas? Mas Jesus está dizendo que o reino de Deus é mais importante do que todas essas coisas. Jesus, ele dá uma ênfase no reino de Deus e diz: o reino de Deus, ele deve ser buscado em primeiro lugar, antes de qualquer outra coisa. E de novo eu faço uma pergunta novamente, para você ir pensando. Até aqui, tudo que eu e você vivemos e que estamos vivendo, no nosso dia a dia, no nosso corre-corre, nas nossas atividades, nas nossas programações, o reino de Deus ocupa o primeiro lugar na sua vida? O reino de Deus está em primeiro lugar? E uma resposta muito rápida, talvez você diria para alguém que te perguntasse, sem pensar muito, você diria: sim, o reino de Deus está em primeiro lugar na minha vida. Mas quando nós vamos nos aprofundando um pouco mais no que Jesus disse na palavra, talvez nós pensaríamos nas nossas respostas. O reino de Deus tem sido a sua prioridade? Você tem buscado o reino de Deus com diligência? Se nós fôssemos fazer uma escala de 0 a 10 e fazer um comparativo com outras coisas da nossa vida, e nós compararmos o reino de Deus com as outras coisas que faz parte da vida, de 0 a 10, qual seria a classificação que você, que eu, que nós daríamos para o reino de Deus na nossa vida? Seus projetos pessoais e o reino de Deus, qual a classificação que você dá? O seu trabalho e o reino de Deus, qual é a classificação que ele vai ocupar nesse ranking? Sua carreira, sua faculdade, seus estudos, sua formação, os seus relacionamentos, as suas conquistas materiais da vida em relação ao reino de Deus. Aonde o reino de Deus está nesse comparativo? E os entretenimentos, aonde é que o reino de Deus se encaixa nisso tudo? Quando você olha para as tarefas da vida, do dia a dia, qual o sentimento que nasce no seu coração? Você olha para o reino de Deus com a mesma ênfase, com o mesmo fervor, com o mesmo ânimo, com o mesmo sentimento que você olha para o ganhar dinheiro? Você olha para o reino de Deus com a mesma dedicação como você tem para com
as outras atividades da sua vida? Será que o reino de Deus, como Jesus disse que deva ser buscado em primeiro lugar, ele está sendo uma realidade na nossa vida? É lógico, meus irmãos, que eu não estou falando de exclusões. O reino de Deus não exclui o trabalho, o reino de Deus não exclui a formação, o reino de Deus não exclui os relacionamentos, o reino de Deus não exclui essas coisas da vida. Mas nós estamos falando de importância e de primazia, e de prioridade, irmãos. Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus. Os súditos desse reino desfrutam de uma paz, como Jesus disse, que não é a paz que o mundo dá. Os súditos desse reino desfrutam de uma alegria que independe de como ele esteja vivendo ou o que ele esteja atravessando. Deus, Jesus foi quem disse: primeiro o meu reino, primeiro a minha justiça. Eu quero que você volte para o lugar da onde você porventura saiu. Com essa palavra, Deus te traz para o centro novamente, para que a sua vida passe a ficar organizada através desse ponto: primeiro o meu reino e a minha justiça, e depois Ele vai se encarregar de tudo. O reino de Deus, ele evolui. Quanto mais eu busco Ele, mais eu vivo Ele. Quanto mais eu busco Ele, mais eu encontro Ele. Quanto mais eu me aproximo dEle, mais eu sinto Ele. Quanto mais eu me dedico a Ele, mais Ele fica sendo parte de mim.